Anderson, boa noite. 12 dias de treinamento para preparar a equipe e o que vimos em campo foi um futebol ineficaz, um futebol onde que cedeu muitos espaços para o adversário. O Bahia não conseguiu trocar passe e não conseguiu jogar em 75 minutos o que jogou depois que você colocou os garotos em campo. Por que demorar tanto para trocar as peças? Por que não acreditar em jovens que deram resposta dentro de campo, não poder fazer com que o time jogasse mais, já que não estava jogando nada até aquele momento, estava praticamente... Assim. Você tem o direito de discordar, mas é a minha visão. Para mim, o time não jogou nada. Sim, tudo bem. O time Posso falar agora? É isso, o time não jogou nada, não apresentou um bom futebol e você, para mim, demorou muito a trocar as peças, tendo peças para trocar. Poderia ter colocado o Caio Vidal, o Patrick, e demorou muito a trocar. Essa é a minha opinião. Tudo bem. É que eu falo o seguinte, você está aqui para fazer uma pergunta ou para ter sua opinião? Essa é a minha primeira coisa. Minha pergunta foi... Não, você acabou de falar assim que você teceu a sua opinião. Sim. Eu quero a sua... Tudo bem, mas é o seu papel, você é o comentarista da transmissão? A sua função é essa? Ou nós estamos fazendo aqui uma reportagem ou uma entrevista eu fiz uma pergunta, você começou a retrucar com a cabeça. Eu aí justifiquei para você por que eu estava perguntando. Eu posso retrucar do jeito que eu quiser, eu não falei nada com você. Você vai deixar eu falar ou não? Você não deve ser perguntado. Você vai deixar eu falar ou não? Você vai me deixar falar? Fala à vontade. Então tá bom. Então a primeira coisa, eu acho que o começo do jogo nosso foi muito bom. Diferentemente do que você falou, foi muito bom. Pega tudo que você pegou, você vai ver quantas oportunidades foram criadas, o gol que foi anulado. Até então, a gente estava com domínio completo. O time deles foi uma vez sequer no nosso ataque. Nenhuma vez. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, nós tivemos um gol anulado. E eu acho que aí sim, emocionalmente, os jogadores sentiram bem. E a conexão nossa com a torcida, ela se acaba um pouco ali. Por quê? Logo em seguida nós tomamos um gol. E logo em seguida tomamos um segundo gol. Então nós deixamos de estar com uma vantagem de 1-0 para sair de 2-0 negativo. Então foi realmente traumatizante para todos. Não foi só para o torcedor, não. Para quem estava em campo, para quem estava fora aqui, a gente tentando buscar força em cima de alguma situação, para tentar um gol pelo menos, para ir para o intervalo com chance de poder, quem sabe, no segundo tempo, voltar e fazer diferente. Então, assim, depois do 2-0, concordo plenamente com o que você falou, não jogamos nada. Mas não foi o jogo todo. É isso que é importante falar, tá certo? Isso é importante, você cronometrar, ver o que aconteceu realmente. Então, concordo com você, não jogamos. Começa o segundo tempo, começamos bem, novamente. Tivemos uma oportunidade com o Ricardo Goulart, a bola na trave. E aí, de repente, nosso time não conseguiu mais conexão, cara. Nosso time caiu muito, foi um segundo tempo com muitas dificuldades. Então, assim, quando você tem vários jogadores que talvez não estejam rendendo tanto, cria-se dúvida também com a gente. Quem é que você vai tirar? Quem é que você vai colocar? Sobre os meninos, ninguém tem certeza que eles entrariam bem. São garotos ainda. O Vidal é a primeira participação dele. Entrar no jogo, um ambiente que não é favorável. Será que seria... E foi bacana porque ele demonstrou essa personalidade. Assim como o Veron também. Mas ele é um menino de 18 anos. A gente tem que ter tranquilidade também com ele. Daqui a pouco, entra em 3 jogos, está todo mundo pedindo para poder tirar e nunca mais colocar. Como já aconteceu até com outros jogadores aqui. Então a gente tem que ter tranquilidade. Concordo com você, acho que a gente melhorou bem com a entrada deles. Eles tiveram personalidade, não só deles, mas também o André. Eu acho, então, assim, não concordo com aquilo que você falou, de falar que foi tudo, desculpa a expressão, uma merda. Não foi. Eu acho que até o gol que foi anulado, o time estava com uma postura boa, com uma conexão muito boa com a torcida, o time não estava dando chance nenhuma para o adversário, criando situações. Eu vou elencar aqui boas oportunidades que a gente teve. A partir do gol anulado, e a gente toma 2 gols, aí eu concordo plenamente. Acho que a gente não jogou nada, volta o segundo tempo um pouco melhor, depois a gente vai e apaga também, começa a errar muito, e o jogo fica complicado, mas vamos pensar um pouquinho. Quantos times saem atrás de 2-0 e conseguem pelo menos empatar o jogo? Pega estatisticamente aí, qualquer lugar.
Sai de placar de 2-0, vê quantas equipes são capazes de reagir. Então, se tem uma coisa que eu acho que foi muito positiva hoje, foi o poder de reação dos atletas. A atuação realmente não foi aquilo que a gente esperava, em grande parte do jogo, apesar de ter um pedaço que foi muito bom, tá certo? Mas a grande parte do jogo, a gente não jogou bem, mas o time teve espírito, né? O time teve espírito, se dedicou, lutou, né? Enquanto o ambiente às vezes não era tão favorável, eles não deixaram de tentar, de arriscar, mesmo que tecnicamente a resposta não fosse boa, né? Então, é claro que a gente lamenta muito. Como eu falei com vocês, talvez se aquele gol, né, fosse confirmado e estava impedido, né? Na origem, né? Porque eu fiquei aqui pensando, pô, mas o Ricardo eu acho que não estava, mas parece que foi na origem. E com a auxiliar que não levantou, então você tem mais convicção de talvez tivesse sido gol. Talvez o resultado poderia ter sido completamente diferente. A confiança, a conexão torcedor-time, poderia. Só que o futebol nem sempre é da maneira que a gente pensa, que a gente planeja. Nós tivemos hoje uma situação extremamente delicada, que é tomar 2 gols em casa. E a gente ainda teve força para empatar. Nós aumentamos a diferença, que era de 6 pontos para o 5º colocado, aumentamos para 7. Anderson, então você está contente? Claro que não. Eu queria o triunfo e entendo a ansiedade do torcedor. O torcedor quer subir ontem. Só que nós vamos participar das últimas rodadas do campeonato. Esse time que nós enfrentamos aqui, ele está brigando para não cair. Ele vai dar a vida para não cair. Como a gente, ano passado, estava brigando para não cair. E quem veio aqui, muitas vezes apanhou, perdeu o jogo. O Bahia ganhou jogos. Naquela reta final ali, está na zona de rebaixamento, ganhou jogos importantes. Por quê? Porque está dando a vida. Quem está quase morrendo na competição, dá a vida também. E nós temos que entender isso. E a nossa sequência é também de jogos difíceis. Não tem jogo fácil nessa reta final. Ou você está brigando pelo acesso, ou você está brigando para sair da zona de rebaixamento, ou você está brigando para entrar numa zona de possível classificação. Então não há facilidade. Eu gostaria de entregar para o torcedor um acesso hoje, ontem, rodada passada, há 3 rodadas atrás. Infelizmente, a gente não vai conseguir, mas a gente está bem encaminhado, cara. Nós precisamos que essa conexão ainda persista, porque nós estamos próximos. Vai ser muito mais difícil, mas a proximidade, ela existe. O Londrina ontem perdeu em casa, gente. Então, assim, tem confrontos ali. Então, assim, a gente lamenta muito. Por isso que eu falo que eu não concordo com você nessas questões. Tá? Em parte. E você também tem que respeitar nesse aspecto. Tá certo? Então, assim, não podemos fazer de hoje a maior tragédia da história do Bahia, porque não foi. Apesar de tudo que foi ruim, a gente ainda conseguiu reverter uma situação extremamente delicada, que é perder de 2-0. Eu, raríssimas vezes, na minha carreira, eu consegui sair de 2-0 e ter um resultado positivo. Então não foi positivo, conseguimos empatar, né? Mas aumentamos um ponto que eu acho que é importante na classificação. Não como importante para o jogo, não foi nada satisfatório. Mas para a classificação, a gente aumenta um ponto na diferença, que era 6, passa para 7. Anderson, boa noite. Lá em Recife, você me falou